13 Mundo Zumbi Capítulo 119 3 contra muitos é ele. Eu vi com meus próprios olhos. Ele é quem atraiu aqueles animais mutantes e zumbis. Nilo foi forçado a parar em suas trilhas ouvindo o homem que apareceu do nada gritar. Eles não estão felizes por eu ter atraído a atenção do inimigo, pensou Nilo. Se ele não atraiu e matou alguns dos animais de estimação zumbis, com o número deles, eles podem lidar com o fluxo interminável de animais de estimação zumbis. Eles ainda estariam aqui se ele não fizesse isso. O que há de errado com esses caras? Nilo pensou confuso. O quê? É ele. Desmond disse depois de ver a aparência esquelética de Nile. Ele examinou o corpo de Nile de cima a baixo antes de olhar para o homem que acabou de gritar. Você está brincando comigo? Não, não, é realmente ele. Eu vi com meus próprios olhos. Foi ele quem fez aquelas pequenas explosões mais cedo. Ele atraiu aqueles animais mutantes e zumbis. O homem disse enquanto recuava para trás com medo do olhar mortal de Desmond. As pessoas ao seu redor começaram a murmurar, amaldiçoando Nilo e todos os seus ancestrais no processo. Todas as pessoas olharam para Nilo com um olhar mortal. Se olhares são golpes de espada, então Nilo já deve ter sofrido 1000 cortes agora. O que diabos está errado com esse homem? Disse um deles com raiva enquanto segurava o bastão grosso em sua mão com mais força. Sim, como ele pôde fazer isso? Nós temos um conflito com ele? Não. Então por que ele fez isso? Foda-se ele. Foda-se ele. Vamos apenas matá-lo e nos vingar. Sim. Não importa se ele fez isso ou não. Matá-lo não é um problema. Certo? Chefe. Disse um homem gordo enquanto olhava com expectativa para Raimon. Chefe, vamos matar aquele homem e assar o Carabaú e o Croc tosse. 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 O homem que falou por último não conseguiu terminar seu discurso, pois uma espada agora estava cravada em sua garganta. O sangue continuava pingando da ferida enquanto o homem lutava para respirar. Seus olhos ainda estavam bem abertos quando ele caiu no chão, morto. Ataque. Raimon disse depois de ver a cena se desenrolar diante de seus olhos. Ele originalmente queria observar seu inimigo primeiro. Ele viu como as roupas do homem estavam esfarrapadas. Ele também notou que o Carabaú e o crocodilo também estavam vestindo roupas esfarrapadas. Além disso, parece que as roupas também estavam ensanguentadas. Raimon ficou desconfiado e achou que algo estava errado. No entanto, vendo sua tripulação sendo morta na frente de seus olhos, Raimon estalou e instantaneamente ordenou que matasse o homem que o desrespeitou. Nilo, Croco e Max chegaram na frente da multidão em um instante. Ele recupera o Kriegsmesserofagone lançado da garganta do homem antes de balançar para o lado para desviar um ataque. O Nilo não sabia porque as pessoas na frente dele continuam lhe dando um olhar mortal. No entanto, sua mente ficou vermelha depois de ouvir alguém falar sobre assar um Carabao. Nilo não pensou mais e instantaneamente jogou o Kriegsmesserofagone para o homem que falou. No processo, Nilo também transformou a dor aumentando a função da espada ao máximo para permitir que o homem experimentasse uma experiência mais do que a dor da morte. Infelizmente, parece que o homem teve muita sorte, pois morreu alguns segundos depois que a espada atingiu sua garganta. Nilo não esperou que os companheiros do homem o atacassem. Ele correu e recuperou o Kriegsmesserofagone. Nilo então torceu seu corpo e desviou um ataque recebido. O homem que fez o ataque tem o corpo de um Hulk. Ele está segurando uma espada na mão direita, a que Nilo acabou de desviar. O homem é Raimon. As tropas inimigas haviam se recuperado de seus pensamentos. Instantaneamente, eles se jogaram em direção ao Nilo segurando uma arma cada um. Nilo viu isso e ele imediatamente soube que eles estavam em desvantagem. O inimigo desta vez eram dezenas de homens pensantes. Ao contrário dos zumbis, seus ataques não são monótonos e repetitivos. Sem falar que a entrada da vila era bem estreita e não é um bom lugar para batalhar. Tudo bem se for apenas ele, pois ele poderia até aproveitar o lugar estreito para não ser cercado pelos ataques do inimigo. No entanto, ele tem 2 animais de estimação lutando ao lado dele.
O Nilo deu uma cambalhota para longe das costas de Máximo enquanto perfurava o estômago de um homem no processo. Ele instruiu seus dois animais de estimação a se distanciarem dele para que não ficassem no caminho um do outro. Ele também lhes disse para passarem pela entrada da aldeia, a área onde há um espaço aberto. Os dois ouviram e instantaneamente se afastaram dele. Uma batalha de 3 contra muitos se desenrolou nesta mesma noite. A mesma noite em que uma horda de zumbis de estimação tinha acabado de causar estragos na vila. Recuar, você não pode vencê-lo. Concentre-se em matar os dois animais mutantes primeiro. Raimund disse depois de ver que mais e mais membros de sua tripulação estavam sendo mortos em cada movimento que o inimigo fazia. Relutante como estava, ele deve admitir que o inimigo era mais forte do que ele e seu irmão juntos. Sua tripulação recuou para a parte de trás para se concentrar em atacar os dois animais mutantes, que também estavam causando estragos em sua outra tripulação. Raimund e Desmond olharam cautelosamente para Nile. Raimund agora havia trocado sua cimitarra quebrada de antes pela espada curta que ele estava segurando agora. Um homem volumoso como ele segurando uma espada tão pequena definitivamente estava fora, mas Raimund não se importou nem um pouco. Como agora, sua mente se agitou apenas para pensar em como derrotar o homem na frente dele. Desmond segurava um taco grosso em suas duas mãos. Os dois clubes grossos se encaixam perfeitamente com sua aparência e corpo de orc. Ele estava agora de pé ao lado de Raimund, esperando as instruções de seu irmão. Nilo agora estava encurralado em um canto. Vários corpos estavam empilhados na frente dele enquanto ele olhava para a dupla que ainda não havia iniciado um ataque. Ele segurava duas espadas que pingavam sangue em suas duas mãos, esperando o momento certo para atacar. Ele inspecionou as estatísticas dos dois homens à sua frente e não pôde deixar de se sentir surpreso. O que segurava uma espada tinha uma força de 13,8. Enquanto o que segurava dois paus tinha estatísticas de 12,3. Muito forte, ele deve dizer. No entanto, esse tipo de estatística não importava mais para Nile. Como atualmente, ninguém no mesmo nível poderia lutar com ele, que já tem estatísticas de pico, bem como espadas de pico à sua disposição. Vendo que a dupla ainda não tinha feito um movimento, Nilo decidiu atacar primeiro e acabar com a vida da dupla instantaneamente para ajudar Máximo e Croco que também estavam tendo uma dura batalha à distância. Zhuoji. Aos olhos dos dois, parece que Nilo desapareceu de repente. Desviar. Raimund gritou apressadamente depois de um momento de torpor. Desmond ouviu o grito frenético de seu irmão mais velho e instantaneamente torceu seu corpo para o lado. Infelizmente, ele ainda estava atrasado por um segundo. Uma lâmina apareceu de repente e cortou uma parte de seu peito saliente, transformando-o em uma superfície plana. Argnan. Desmond rugiu em agonia depois de ver seu peito ser cortado. A razão para seu grito agonístico ainda estava indecisa, pois Nile não sabia se ele estava gritando devido à função extra do Kriegsmesser ou porque seus músculos do peito duramente conquistados haviam sido cortados assim. Vê você. Eu te mato agora. Raimund gritou de raiva depois de ver o peito ensanguentado de seu irmão mais novo. Ele balançou sua espada curta em direção ao Nilo, que o último evitou facilmente devido à espada ter apenas um pequeno alcance. Nile torceu seu corpo para o lado e chutou Desmond que ainda estava gritando de dor ao lado dele. O corpo de Desmond voou por alguns metros antes de ser parado por uma cerca. Sangue escorre de seu peito enquanto ele o segura com a mão esquerda, tentando parar o fluxo de sangue. Enquanto chutava, Nile não percebeu que uma pedra do tamanho de um punho estava voando em sua direção. A pedra atingiu seu ombro deixando-o um pouco dormente. O aperto de Nile em sua katana afrouxou um pouco devido à dor repentina que sentiu. Felizmente, ele a recuperou rapidamente, pois uma espada curta estava prestes a atingir seu estômago. Nile fez o seu melhor para levantar a katana e desviar a espada curta. Um momento depois, Nile levantou a Kriegsmesser de repente, e o som de algo batendo no metal ecoou na área. Nile apenas desviou com sucesso outra pedra do tamanho de um punho lançada em sua direção. Outra pedra estava vindo e Nile sabia de onde vinha.
Apressadamente, Nilo girou seu corpo enquanto socava a cabeça de Raimon no processo. Raimon inclinou a cabeça para se esquivar, mas ainda estava arranhado pelo punho, fazendo com que seu corpo volumoso girasse em um círculo completo. Após o giro, Nilo estava agora de frente para a área de onde uma pedra acabara de sair. Na verdade, no momento, outra pedra do tamanho de um punho também vinha em sua direção tentando acertar seu rosto. Pato do Nilo fugindo com sucesso da rocha de entrada. A pedra passou voando acima de sua cabeça sem tocar em nenhum cabelo. No entanto, alguém parece estar tendo um dia ruim, pois a pedra que voou pela cabeça de Nilo atingiu Desmond ainda deitado diretamente no rosto. Enquanto se abaixava, Nilo fez uma pose de corrida de repente. Sua panturrilha e pernas apertaram ao mesmo tempo que o corpo de Nilo disparou como um relâmpago em direção à área de onde as rochas voadoras estavam vindo. Mundo Zumbi capítulo 120. Especialistas em captura de pirulitos hoje. Nilo se moveu como um relâmpago, chegando instantaneamente ao local a poucos metros de distância. Nilo chutou um arbusto grosso e seus pés passaram por ele sem problemas. Foi quando suas pernas já estavam na metade, que ele sentiu algo sendo atingido por seu chute. Arg! Uma voz abafada pôde então ser ouvida quando uma figura voou do arbusto espesso. O corpo da figura atingiu um tronco de árvore fazendo com que suas folhas caíssem uma após a outra. A figura rolou no chão às pressas antes de se levantar como se nada tivesse acontecido. A figura ainda estava segurando uma pedra do tamanho de um punho na mão direita, preparando-se para jogá-la para Nilo se ele fizesse algum movimento. Nilo verificou o arbusto para ver se ainda havia outra pessoa escondida lá, mas o que ele viu foi uma dúzia de pedras do tamanho de um punho. Nilo olhou para o homem e ele não pôde deixar de olhar para o homem estupefato. É ele! O homem que jogou pedras nele também era o mesmo homem que apareceu do nada mais cedo. Nilo ainda estava furioso com o que esse homem fez mais cedo. Nilo franziu sobrancelhas enquanto gerou Kriegsmesser ou Fagoni para segurá-lo como um dardo. Hoje, o Kriegsmesser voou como um foguete em direção ao homem. Eles não esperavam que Nilo jogasse sua arma em sua direção. Ele não podia fazer nada além de sentir a lâmina fria entrando em seu ombro direito. Seu corpo então voou junto com o impulso da espada. Tanto a espada quanto o homem ficaram embutidos em um enorme tronco de árvore. O homem gritou como um bebê enquanto tentava puxar a espada de seu ombro. Infelizmente, não importa o que ele fizesse, a espada não sairia. Eu vou lidar com você mais tarde. Nilo disse com uma voz cheia de desprezo. Ele deixará o homem experimentar a dor de sua vida primeiro antes de matá-lo no final. Esse é o preço pelo que ele fez antes. Nilo se esquivou para o lado quando uma espada curta estava tentando cortar suas orelhas. Usando sua mão livre, Nilo agarra o pulso da pessoa que segura a espada curta. Os ossos do pulso da pessoa estalaram ruidosamente quando Nilo apertou com força. A pessoa enrugou o rosto de dor. No entanto, ele aguentou bem e não fez um único som escapar de sua boca. Em vez disso, ele puxou a outra mão e deu um soco na costela inferior do Nilo. Nilo viu o ataque do homem com o canto dos olhos. Ele apertou seu músculo oblíquo para se preparar para o impacto que se aproximava. Estrondo. Um som fraco de algo batendo em um objeto duro ecoou quando o homem, dando o soco, instantaneamente puxou o punho de dor enquanto olhava para Nilo com medo. Este homem ainda é um humano, pensou Raimon. Mesmo que as roupas do nível 1 de Nilo estivessem esfarrapadas, sua capacidade de defesa não podia ser menosprezada. Junto com o corpo compacto de Nilo, a defesa ainda subiu um pouco mais. Nilo sorriu zombeteiramente sob sua máscara esfarrapada. O soco doeu? É claro. Mas dizer que doeu muito foi um exagero. Na melhor das hipóteses, as costelas de Nilo ficaram um pouco dormentes. Ter um corpo enorme não significa que você é mais forte, disse Nilo. Ele soltou a mão de Raimon antes de pular um pouco para acertar o queixo de Raimon usando a cabeça. Bem, Raimon é mais alto e ele queria dar uma cabeçada nele. Mas devido à diferença de altura, ele só conseguiu fazer esse movimento.
Os olhos de Raimon ficaram brancos após o impacto repentino em seu queixo. Ele cambaleou para trás alguns passos antes de seu corpo cair no chão frouxamente. Ele desmaiou. Nile não desperdiçou a oportunidade enquanto instantaneamente seguia o corpo cambaleante de Raimon. Quando seu corpo cai no chão, Nile também deixa sua katana atingir seu peito. A área onde o coração está localizado. Putsiki. O sangue jorrou da ferida quando os olhos de Raimon se arregalaram por um momento antes de retornar à sua cor branca. Raimon está morto. Nilo estava prestes a voltar para o homem que o acusou mais cedo. No entanto, ele se lembrou de um certo alguém depois de ouvir um grito de suas costas. Irmão! Desmond gritou enquanto ainda agarrava seu peito sangrento. Desmond lutou para se levantar. Ele pegou seu bastão grosso enquanto olhava para Nilo ameaçadoramente. Você! Por que você o matou? Eu vou te matar agora mesmo. Desmond disse ferozmente quando começou a caminhar em direção ao Nilo. Por que eu não posso matá-lo se ele queria me matar? Você está brincando comigo? Nilo disse enquanto também produzia um olhar ameaçador. Assim, certo. Você também está ameaçado me matar. Isso não significa que eu posso te matar também? Nilo perguntou com uma voz animada. Seus olhos se estreitaram quando ele produziu um sorriso bobo sob sua máscara esfarrapada. A ferocidade de Desmond parou por um momento depois de ver o rosto de Nile. Os dentes brancos visíveis atrás da máscara esfarrapada indicam claramente que ele estava sorrindo amplamente. No entanto, a mesma pessoa que estava sorrindo amplamente também estava emitindo o oposto polar do sorriso largo. A aura mais feroz que Desmond já sentiu. Ainda congelado, Desmond olhou para o Nilo com medo. Um cheiro pútrido então começou a atacar o nariz de Desmond. Desmond engoliu um bocado de saliva, enquanto olhava lentamente para baixo. Suas calças estavam molhadas com seu próprio xixi. Desmond sorriu ironicamente enquanto olhava para frente novamente. Sua pupila se contraiu porque ele não conseguia mais encontrar Nilo. Um momento depois, Desmond sentiu seu mundo girar em círculos. Ele pensou que estava alucinando quando viu suas calças molhadas de xixi novamente. Essa é a última vez que o cérebro de Desmond funciona. A partir deste momento, sua cabeça rolou para o chão, longe de seu próprio cadáver sem cabeça. Putui. Nile cuspiu saliva na cabeça de Desmond. Um homem volumoso como ele fazendo xixi nas calças era definitivamente uma visão rara. Sem mencionar que ele nem fazia isso enquanto dormia e, em vez disso, fazia em pé. Repugnante. Nilo olha para o homem com desprezo. Felizmente, a função de abertura automática da máscara ainda estava lá, ou então, a boca cheia de saliva certamente ficaria presa bem na frente de sua boca. Ele então chutou a cabeça de Desmond como uma bola de futebol. A cabeça rolou em direção ao cadáver sem cabeça, acomodando-se bem ao lado de sua própria mão. Nilo agora estava prestes a matar o homem que ele enfiou na árvore mais cedo. No entanto, ele de repente se lembrou de algo mais importante. Máximo e Croco ainda precisavam de sua ajuda. Nilo se virou e correu para a parte interna da vila onde os dois estavam lutando. Enquanto corria, Nilo acenou com a mão e, instantaneamente, dois Jumbo Lollipops se materializaram em sua mão livre. Nilo usou sua katana para descascar a embalagem dos pirulitos. Ele então chamou usando os brincos da função telepática da lealdade. Max, Croc, peguem. As orelhas de Máximo tremeram ao ouvir o grito. Croco queria sacudir o rabo, mas esqueceu que já estava cortado há alguns dias. Relutantemente, ele só conseguia mexer a bunda para parecer animado enquanto evitava um ataque iminente. Quando os dois notaram os objetos voadores em direção a eles, ambos ignoraram seu inimigo e, em vez disso, colocaram todo o foco no pirulito que estava chegando. Os dois olharam para ele voando pirulitos atentamente como se suas vidas dependessem disso. Quando os dois pirulitos se separaram no ar, os olhos dos dois animais se iluminaram, quando finalmente viram qual pirulito era para eles. Pirulito Jumbo com sabor de coco é para Maximo. Enquanto o Jumbo Lollipop com sabor de vísceras é para Maximo.
No instante em que os dois pirulitos começaram a descer, foi também o instante em que os dois animais começaram a subir. Suga. Suga. Os dois tiveram sucesso em sua missão. O pirulito Jumbo foi recuperado com sucesso, obviamente sem problemas. Baque. Baque. Os dois desembarcaram ao mesmo tempo. Os dois se encararam antes que ambos produzissem uma piscadela de comemoração com seu próprio estilo. É assim que os pirulitos são saborosos. Mesmo que estivessem no meio de uma batalha, os dois arriscariam apenas para obter o pirulito Jumbo rejuvenescedor com sabor especializado só para eles. Zwoosh. Zwoosh. Os dois animais apenas roçaram um no outro enquanto corriam em direção ao local anterior para começar a lutar novamente. Nilo sorriu de todo o coração ao ver seus dois animais de estimação trabalhando duro para ele. Nilo cortou o braço de um homem que estava tentando se esgueirar atrás dele. Ele segurou o cabelo comprido do homem enquanto mergulhava a katana profundamente dentro de sua cabeça. Nilo puxou a katana quando sangue e sucos cerebrais começaram a jorrar da ferida. Nilo jogou o corpo para o lado enquanto procurava outra morte em potencial. Nilo então viu um homem se esgueirando atrás de Croco lentamente. Ele balançou a cabeça enquanto jogava sua espada como um dardo em direção ao homem. No entanto, não foi para o homem por trás de Croco. Nilo sabia como o Croco é astuto. Ele não deixaria uma batata frita tão pequena esgueirar-se atrás dele. Vendo como Croco parece não notar o homem, Nilo instantaneamente soube que Croco já tinha um plano em sua mente. Nilo balançou a cabeça enquanto quase foi enganado pelas palhaçadas do crocodilo. A espada voou em direção à localização de Máximo. O sortudo atingido pela espada não estava se esgueirando atrás de Máximo. Em vez disso, estava lutando abertamente com ele. No entanto, havia mais de 4 deles cercando o Máximo, revezando-se no ataque ao Carabal. Assim, Nili decidiu intervir e apagar algumas das moscas que zumbiam em torno de Máximo. O sortudo foi atingido pela espada em seu peito. Nili correu em direção ao homem e segurou seu pescoço enquanto puxava a espada de seu peito esquerdo. O homem ainda estava vivo quando a espada errou seu alvo, pois o coração parecia ter escapado da lâmina da espada. Nili não esperou que o homem se recuperasse no instante em que a ponta da katana saiu do corpo do homem. Nili instantaneamente a empurrou novamente. Agora, a ponta da espada estava claramente apontada para o coração do homem. Mundo Zumbi capítulo 121 Berserk Crocoputzik. A ponta da espada da katana perfurou o coração do homem. Nili sentiu que parou de bater na espada que estava segurando. Foi uma sorte que Nilo, com medo de fazer seu inimigo experimentar a felicidade, desligou a função extra da katana de libertação. Ou então, ele poderia ver um homem sorrindo amplamente enquanto seu coração era perfurado por uma espada. Nili puxou a katana quando o sangue vazou como uma fonte da ferida no peito do homem. Ele chutou o corpo do morto para longe, apontando para o homem que estava segurando uma foice curta. O homem foi então empurrado para trás depois que o cadáver o atingiu. Ele se esparramou no chão e lutou para se levantar com o cadáver no topo. Máximo viu a oportunidade e com um pequeno passo para trás, chegou instantaneamente ao homem esparramado. Apressadamente, Máximo ergueu a marreta no ar antes de derrubá-la em direção ao rosto do homem esparramado. Estrondo. Splat. A cabeça do homem foi esmagada pela marreta com tanta força que no momento em que a marreta entrou em contato com a cabeça imediatamente explodiu, transformando-a em uma pasta de carne. Enquanto isso, o homem que se esgueirou atrás de Croco agora estava pronto para atacar. Croco ainda parece estar alheio ao homem escondido atrás. O homem estava segurando uma adaga afiada. Tem uma pequena curva em sua lâmina parecendo quase uma lua crescente. O homem sorriu maliciosamente enquanto levantava a adaga crescente no ar com as duas mãos. Um sorriso cheio de pensamentos sinistros e perversos apareceu no rosto do homem. Você é meu. O homem pulou nas costas de Croco, tentando montá-lo enquanto esfaqueava seu corpo. No entanto, no momento em que o homem pousou, vários espinhos foram erguidos nas costas de Croco. Alguém. O homem produziu um gemido confuso quando caiu direto em uma armadilha.
Nilo viu a cena e só pôde sorrir. Como esperado, Nilo já sabia do plano de Croco. Desde o início, depois que chegaram à entrada da aldeia, os espinhos das costas de Croco estavam sempre dobrados. Nilo simplesmente não achava que Croco não iria desdobrá-lo quando a batalha começou, mas em vez disso, fez uso dele para surpreender seu inimigo durante a luta. Vários buracos foram criados no corpo do homem. Croco banhado no sangue de seu inimigo. Ele produziu um sorriso enquanto sacudia seu corpo para sacudir o homem que se entregou à morte em suas costas. Enquanto Croco fazia isso, ele também girava todo o corpo para enfrentar outro inimigo. Croco passou a lâmina do braço em direção à cintura do homem. O homem deu um passo para trás e a lâmina do braço de Croco ficou curta e não conseguiu atingir o alvo desejado. Depois que o homem escapa com sucesso do ataque de Croco, ele instantaneamente se levanta e corre em direção a Croco. Clão. O homem esfaqueou sua adaga em direção ao nariz de Croco. A adaga perfurou com sucesso o nariz de Croco, mas infelizmente para o homem, os brincos de lealdade tipo Barbela estavam lá, obstruindo o caminho da adaga para perfurar mais. Croco gritou enquanto balançava a cabeça para se livrar da adaga do homem. A adaga foi sacudida com sucesso junto com o homem. Croco viu os pés do homem subirem ao chão e ficarem indefesos. Croco enlouqueceu e, como vingança, abriu bem a mandíbula enquanto tentava quebrar a perna direita do homem. A mandíbula de Croco mordeu com sucesso a perna direita do homem. O homem gritou por causa da dor. No entanto, ainda não é o fim do ataque de Croco. Confirmando que agora ele havia segurado firmemente a perna do homem, os olhos de Croco se iluminaram. Instantaneamente, ele girou seu corpo no sentido horário junto com o homem. O enorme corpo de Croco girou como uma broca. O homem gritou dolorosamente enquanto sua perna estava lentamente sendo dilacerada. Depois que sua perna foi dilacerada, seu corpo também foi jogado fora devido ao impulso do movimento giratório de Croco. Infelizmente, parece que Croco ficou realmente bravo depois que seu nariz foi perfurado pela adaga. Porque, no instante em que sentiu que o homem não estava mais em suas mãos, ele instantaneamente procurou ao redor e correu para o homem. Mordido a outra perna do homem, Croco fez o mesmo movimento giratório novamente, rasgando a perna do homem no processo. Croco ainda não estava satisfeito. Ele mordeu o pescoço do homem e fez o mesmo movimento giratório novamente. O homem não podia fazer nada além de deixar o crocodilo furioso quebrar seu pescoço em dois. Ao mesmo tempo, Máximo também lutava com 4 homens ao mesmo tempo. Era para ser 6, mas Nilo matou um e Máximo também esmagou a cabeça do outro. A barriga de Máximo tinha um pequeno corte. Esse corte veio do homem que Máximo estava prendendo no momento. O homem só conseguiu lutar quando seu pescoço foi preso por Máximo. Ele já estava sem fôlego o tempo todo tentando tirar o casco de Máximo de seu pescoço. Infelizmente, Máximo era muito pesado. Além disso, a culpa é dele por tentar cortar Máximo por baixo. Máximo estava se movendo para desviar e atacar o inimigo que o cercava. Ele usou todas as capacidades da marreta, seu chifre perfeitamente curvo e corpo semi-blindado. No entanto, seu casco dianteiro direito nunca deixou o pescoço do homem. Como o homem já não respirava e não se movia, Máximo finalmente decidiu soltar o pescoço do homem. No entanto, por motivos de segurança, antes de se virar, ele deu ao homem um golpe na cabeça como presente. Nilo também estava fazendo sua própria batalha. Ele ajudaria os dois de vez em quando, mas principalmente, ele os deixaria por vontade própria. Depois de meia hora, Nilo não conseguia mais contar quantas pessoas haviam matado no total. Ele não sabia porque eles ainda continuavam lutando. Eles não podem ver que eles não têm mais nenhuma chance. Em primeiro lugar, eles não tinham a menor chance. As 2 pessoas mais fortes do grupo já foram mortas por ele. Eles estão esperando que eles se cansem. Bem, infelizmente para eles, uma pequena garrafa de energia water se materializa na palma de Nilo depois que ele acena no ar. Mundo Zumbi capítulo 122, Movimentos finais.
Vendo uma garrafa de repente se materializar na palma da mão de Nilo, um dos inimigos ao redor não pôde deixar de arregalar os olhos de horror. Ele apontou suas mãos trêmulas para Nilo antes de dizer, N. Não, que tipo de feitiçaria é essa? Ele olhou em volta e percebeu que seus números haviam diminuído significativamente. De cerca de 50 homens, ele agora podia contar facilmente os restantes vivos com as duas mãos. Ele recuou em pânico quando percebeu que não podia mais ver seu líder. Ah! Todos, recuem! Gritando como uma menina, o homem instantaneamente se virou para escapar. Os outros homens se assustaram com o grito. Eles olharam para o homem fugitivo e não puderam deixar de desprezá-lo por ser um covarde. De repente, o movimento do homem fugitivo parou quando ele caiu de cara no chão. Uma espada foi gravada de seu couro cabeludo até sua boca. Os outros homens ficaram surpresos ao rastrear o autor do ataque. Eles então viram Nilo com suas roupas esfarrapadas pulando calmamente em direção ao homem que queria escapar. Putsik, Splat, Croco e Máximo não desperdiçaram a oportunidade enquanto tiravam uma vida cada um. Máximo com um golpe na cabeça e Croco com um piercing na cabeça. Nilo chegou ao corpo morto do homem fugitivo sem pressa. Ele puxou a katana de sua cabeça e a balançou no ar, para remover o sangue que manchava sua lâmina. Foi nesse momento que as pessoas restantes foram despertadas de seu torpor. Corre! Um homem gritou antes de sair em histeria. Os 6 sobreviventes restantes olharam em volta e não puderam deixar de engolir saliva depois de ver a cena ao redor deles. Foi muito pior do que eles experimentaram antes, enfrentando os animais mutantes e os animais de estimação zumbis dentro da vila. Os cadáveres estavam espalhados em diferentes posições e locais. Foi horrível quando eles observaram as cabeças e membros perdidos dos cadáveres espalhados. Embora a cena anterior na vila fosse a mesma com corpos espalhados, não era tão horrível quanto a cena antes deles. Por causa do calor da batalha, eles não observaram claramente os arredores. Eles arregalaram os olhos em choque quando perceberam que agora estavam fodidos. O líder deles se foi. Seu vice-líder se foi. Sua superioridade em números havia desaparecido. Havia agora apenas 6 deles permanecendo neste lugar. Um lugar cheio de cadáveres horríveis. Eles engoliram um bocado de saliva enquanto todos olhavam para o trio na frente deles. Eles então viam um homem no meio dos 2 animais puxando um estilingue vagarosamente. Zwoosh! O homem soltou o estilingue e, ao mesmo tempo, eles ouviram um splat ao longe. Eles rastrearam o som e o que viram foi o corpo caindo de seu companheiro que acabou de escapar. Metade da cabeça do homem foi apagada a partir do couro cabeludo até a ponte do nariz. Baque. Gole. 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 Quando o corpo do homem caiu no chão com um baque, vários goles nervosos soaram ao redor da área. Eles se olharam nos olhos e como se um plano fosse feito sem falar, todos escaparam em 3 direções diferentes. Eles pensaram que escapar dessa maneira os ajudaria. Infelizmente, eles não poderiam estar mais errados. 2 figuras borradas enquanto perseguiam instantaneamente 2 homens em fuga. Atrás das 2 figuras borradas, Nile podia ser visto puxando a borracha dos Nipping Slingshot carregada com algumas pedras que ele pegou mais cedo. Nile agora ficou mais proficiente no uso dos Nipping Slingshot após as sessões de Nipping anteriores. Em questão de segundos, Nilo já havia lançado 4 pedrinhas apontado para os 4 homens que escaparam. As pedrinhas passaram por Croco e Máximo que também perseguiam os 2 sobreviventes restantes e em um instante, eles chegaram e atingiram as cabeças de seu alvo. Splat! 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 4 sons de splat foram ouvidos seguidos por 4 baques em diferentes locais. 4 cabeças foram abertas com força quando uma pedra atingiu e invadiu suas cabeças. O poder do estilingue de precisão dependia do usuário que o puxava. Quanto mais forte a tração, mais forte a força da bala lançada. Com a constituição de 14,99 do Nilo, até mesmo uma pedra tirada à mão pode se tornar uma arma letal. Quanto mais se fosse usado junto com estilingue de Snipping.
O resultado foi apresentado na frente dele. 4 cabeças foram abertas devido à força da pedra. Enquanto isso, Máximo e Croco saltavam ao mesmo tempo como se estivessem em sincronia. Eles estavam perseguindo 2 inimigos diferentes em 2 locais diferentes, mas parece que eles decidiram desde o início matar os 2 homens fugitivos ao mesmo tempo. Máximo empurrou o homem que corria à sua frente fazendo-o tropeçar antes de cair. Croco bateu o pé do homem correndo na frente dele fazendo com que seu rosto caísse diretamente no chão. Máximo pisou nas costas do homem. Croco mordeu a cintura do homem. Parece que eles querem se exibir enquanto os 2 viram a cabeça para o Nilo ao mesmo tempo. Nilo sorriu e gesticulou para que continuassem. Máximo pulou o mais alto que pôde e, enquanto estava no ar, virou e girou todo o corpo o mais rápido que pôde. A gravidade fez sua parte e o corpo giratório de Máximo começou a cair no chão. Estrondo. Um som ensurdecedor ecoou quando a bunda de Máximo estava agora apoiada nas costas arqueadas do homem. A marreta transformou a cabeça do homem em uma pasta de carne, pois o solo foi quebrado como um pedaço de vidro junto com os 206 ossos do homem. Croco balançou a cabeça como se dissesse que o que Máximo fez foi justo, tão certo. Máximo bufou e começou a passear de volta para o Nilo para ver e observar o que este crocodilo conseguiu. Croco abriu o maxilar amplamente e quebrou a cintura do homem com uma força forte. O osso do homem em sua cintura foi quebrado em pedaços pelo poderoso ataque instantâneo de Croco. Croco parou seus movimentos e olhou para Máximo. Máximo inclinou a cabeça confuso como se dissesse, é isso? Isso é tudo que você tem. Croco sorriu e começou a retrair seus 4 membros mais perto de seu corpo. Com um puxão, Croco chutou para o lado e começou a girar seu corpo em grande velocidade. Assim como uma furadeira, Nilo não podia mais contar quantas revoluções Croco fazia em um único instante. Sangue espirrou ao redor quando o corpo da presa de Croco começou a ser despedaçado. Depois de alguns segundos, Croco finalmente parou. O corpo que ele quebrou antes não estava mais lá. A única evidência de sua existência era o sangue e as roupas rasgadas enroladas na boca do crocodilo. Croco cuspiu as roupas e a carne humana dentro de sua boca no chão. Ele então virou a cabeça para Máximo antes de produzir um sorriso como se dissesse, é assim que você faz. Croco então caminhou lentamente em direção a Nilo e Máximo. Nilo bate palmas enquanto diz, fabuloso, essa deveria ser sua jogada final. Parece chamativo. Nilo então dá um sinal de positivo para os 2. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.